Uma vitória importante para aliviar a tabela de classificação e deixar o Grêmio sonhar com uma competição internacional em 2025. Nós vamos falar sobre o vestiário gremista, depois da vitória sobre o Atlético Goianiense, porque a continuidade de Renato foi colocada em pauta e o treinador não hesitou em responder. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Renato 2025 e as últimas horas, porque esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que esse conteúdo é de KTO.com, onde a diversão acontece, joga com responsabilidade. O cupom é A Dupla para você ganhar 20% de bônus em cima do primeiro depósito e deixar os jogos bem mais interessantes. KTO.com, joga com responsabilidade. Lembra, a aposta pode fazer você ganhar ou perder dinheiro, então tem que ter responsabilidade e ser maior de 18 anos. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas, porque aqui na Arena o Grêmio venceu a equipe do Atlético Goianiense no sábado, uma vitória muito importante, vitória que dá aquela relaxada para efeitos de tabela de classificação, evidentemente. A gente dá uma espiada aí na tabela atualizada. Depois do sábado, o Grêmio consegue respirar, são 3 pontos importantes. Claro, tem o contexto do jogo, uma atuação que a gente pode questionar vários pontos, mas a crítica da partida especificamente, você confere no conteúdo anterior, vai aparecer aqui no final do diário, e aí eu quero a tua opinião sobre o jogo, tá? Agora eu venho com os bastidores, com o vestiário, porque o vestiário ele foi um vestiário mais aliviado. Não foi um vestiário feliz, satisfeito, não é sobre isso, mas é um vestiário aliviado. A gente viu no semblante dos jogadores, na comemoração, na vibração, logo depois da partida, um fato que há algum tempo eu não vi aqui na Arena aconteceu, o Renato indo comemorar junto ao torcedor esse que vaiou o Renato, e a gente vai falar sobre isso, evidentemente, e os reflexos dessa vaia, tá? Mas o Renato, ele estava aliviado, vibrando muito com os jogadores no vestiário, e este resultado foi muito, mas muito destacado internamente. Renato foi para os microfones, tá? E evidente que ele comemorou os 3 pontos, que ele comemorou principalmente, né, esse respiro na tabela, mas ele falou muito sobre futuro, porque Renato foi a peça-chave, o personagem principal no jogo do sábado contra o Atlético Goianiense. Afinal de contas, ele foi vaiado pela torcida do Grêmio. O único vaiado. Da escalação titular, que vem acompanhada do nome do treinador, pela primeira vez eu vi Renato ser vaiado, e vaiado de uma forma isolada. Foi aplauso para todo mundo, chegou no Renato, vaias. Renato disse que poucos torcedores lhe vaiaram, né? A minoria dos torcedores. O termo não foi poucos, tá? Ele disse, olha, a minoria que me vaiou. Disse que entende que faz parte do futebol, mas que os torcedores que lhe vaiaram precisam lembrar que o Grêmio viveu dificuldades enormes ao longo de 2023. E aí ele repete aquele discurso que todo pós-jogo do Grêmio, toda entrevista do Renato, eu venho e falo de enchente, jogar fora de casa. Ele repetiu esse discurso basicamente, que os torcedores precisam entender isso, que ninguém é mais gremista que ele, Renato, que ninguém está mais insatisfeito com a temporada do Grêmio do que ele, Renato, e que ele sabe que não é perfeito e que também poderá cometer erros, que isso pode acontecer. Eu só não sei se ele usou o tempo verbal errado ou se foi de propósito, né? Porque ele fala, qualquer um pode errar, inclusive eu poderei errar, como se isso fosse no futuro e não um erro passado. De qualquer maneira, é um detalhe, mas é um detalhe que mostra talvez como está pensando o Portaluppi. O futuro do comando técnico, ele é um grande ponto de interrogação aqui no Grêmio, né? A gente tem informações, por meio dos bastidores, de que Renato não ficará. Inclusive, nos últimos dias, nós trouxemos uma reunião do Renato com o presidente, onde ficou claro que há uma intenção por parte do Grêmio de mudar o comando técnico e há uma intenção do Renato de buscar uma vida fora de Porto Alegre, de descansar, de buscar novos ares. Seria um comum acordo, teoricamente. O Renato desmentiu tudo. Diz que não sentou com o presidente, disse que a imprensa inventa muita mentira, que tem muita mentira sendo dita e que ele vai sentar e conversar com o presidente Guerra no futuro, depois que o Grêmio estiver com a vida resolvida e possivelmente só depois do Campeonato Brasileiro. Esta é a versão oficial. Ele diz que nada que sai, que não seja dele, do vice de futebol,
do executivo de futebol ou do presidente, nada que não sejam destes homens é verdade, que é tudo mentira. A gente sabe como funciona o mundo da bola, né? A gente sabe e a história nos mostra que não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, esse é o discurso adotado pelo Renato, que foi muito claro, tá? Muito claro. Disse o seguinte, que se a torcida quiser que ele vá embora, ele vai. Não com essas palavras. Renato disse que quer a opinião do torcedor, que vai ouvir a opinião do torcedor antes de tomar a sua decisão e do Grêmio também tomar a decisão. Ou seja, ele quer saber se deve ficar ou se deve sair. E é a torcida quem vai dizer. O detalhe é como será ouvida a torcida. Porque, repito, aqui na Arena, e eu assisti o jogo aqui da cabine, a maioria do estádio vaiou o Renato. E ele falou que foi uma minoria de torcedores. Ele não conseguiu perceber que foi a maioria. Para ele foi a minoria. Então, quando ele diz também, olha, eu vou ouvir a torcida e o que a torcida quiser eu vou levar em consideração, tem que ver como é que ele vai ouvir, né? Esse torcedor gremista que hoje, pelo menos neste sábado, demonstrou uma insatisfação com o trabalho do Portaluppi. Também quis despistar, diz que as relações profissionais e pessoais não vão se misturar no momento da conversa, de que ele é muito amigo de todos os dirigentes do Grêmio, do presidente, do Antônio Brum, do Luiz Wagner Vivian, mas que na hora de decidir a continuidade ou a saída, isso não vai entrar na pauta, né? Que a amizade é uma coisa, o lado profissional é outra coisa, é outra história. Sobre time, tá? Vamos lá, o Grêmio dá uma respirada na tabela de classificação, como nós já mostramos aqui, e o Renato finalmente falou o que é um voo maior, porque ele tem utilizado esse termo, né? Ele tem dito que quer pensar mais alto na tabela, nas últimas rodadas, e a gente não entendia bem se ele estava falando de Libertadores, se ele estava falando de, sei lá, Sul-Americana, e agora a gente sabe, é de Sul-Americana, tá? Ele usou o termo, ele disse, olha, a gente quer algo maior dentro da tabela, uma classificação para a Sul-Americana. É maior para a realidade do Grêmio, né? Para a realidade atual do Grêmio talvez seja maior. É maior do que a zona do rebaixamento ou a zona do limbo. Então, o foco do Grêmio é buscar uma classificação para a Copa Sul-Americana 2025, agora confirmado. Domingo de folga, domingo de eleição, o Grêmio volta aos trabalhos na segunda-feira, tem jogo fora de casa na próxima rodada, viagem na quinta, é um jogo bem importante, a gente sabe disso. Todos os jogos serão importantes agora, mas vem uma sequência pesada pela frente, o Grêmio vai encarar, né, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Juventude, até o final do Campeonato Brasileiro tem uma maratona de jogos difíceis, o Vitória fora de casa, tem Corinthians aqui na Arena, então são partidas desgastantes. Só que o duelo contra o Atlético Goianiense e os pontos conquistados aqui na Arena Gremista deram ao Grêmio uma tranquilidade maior. E é com esta tranquilidade que o Grêmio vai tentar fazer a sua preparação. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.